Tá no ar mais um Você Podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado ilustre, né? O André Kikil, especialista em finanças, também está no meio do desenvolvimento pessoal. E estou aqui com o meu colega, né? O John. Maravilha, sejam todos bem-vindos, pessoal. Kikil, obrigado aí pelo convite, por ter aceito aí o nosso pedido de você transbordar e impactar a vida das pessoas e através da tua experiência, da tua vivência. Maravilha. Jonathan, Felipe, estou muito feliz e grato por esse dia, por hoje estar aqui com vocês, aproveitando esse espaço para contribuir com um pouquinho da minha história, com o meu conhecimento, com as minhas experiências, para que isso possa agregar também na vida de algumas pessoas que nos acompanham por esse canal de vocês aí, transbordando conhecimento, experiências de vida na vida de todas as pessoas. Show. Acho que um tema aí que a gente vai debater bastante, aproveitar, né, o seu know-how, aí, o seu vasto conhecimento, é as finanças, né? Então a finança é algo que impacta bastante aí a qualidade de vida, né? Então eu acho que você vai poder dar dicas, vai contar um pouquinho da sua história. Onde que começou o seu interesse, né, por esse ramo aí das finanças? Tem alguma história em específico, algo na família que te chamou a atenção? Como é que foi isso aí? O início para eu optar pelas finanças foi porque eu vim da área da não exatas, digamos assim, né? Então eu tenho uma formação inicial em filosofia, aí iniciei os estudos em teologia também, mas depois que eu saí do mundo eclesiástico, digamos assim, onde o foco era agora tem que aprender algo para exercer profissionalmente, eu escolhi as finanças por questões de vida mesmo, e questão de escassez, nutrida dentro da minha família, durante muito tempo em que tudo era contado. Então eu disse, não é possível que não tenha algumas ferramentas, boas práticas e tantas outras experiências do mundo acadêmico que não podem ajudar e que eu não posso utilizar na minha vida e também na vida das outras pessoas que estiverem ao meu lado. Isso pensando já em constituir família e tudo mais. Aí que eu fui para o mundo das finanças e hoje vejo o tamanho da importância de se lidar com um assunto como esse, porque as pessoas hoje, isso no mundo, desde a nossa formação inicial até numa faculdade, elas têm pouco contato com inteligência financeira, com gestão financeira, conteúdos que dão uma boa instrução, orientação a respeito disso. Hoje a gente sabe que tem muitos influencers, muitas pessoas de renome nacionalmente conhecidas que dão as suas experiências de vida nesse ramo e o quão impactante isso acaba se tornando. Porque é bem importante, as finanças estão no nosso dia a dia, né? Então ela precisa ser aprendida e vivida com paixão, para que a gente possa ter o melhor desempenho possível naquilo que a gente faz. Legal. Nós comentamos aí da área financeira, né? Mas hoje você atua em que linha da área financeira? Mais a pessoa física, pessoa jurídica, mais a parte de controle, investimentos? Como que você atua hoje dentro do ramo da área financeira? Hoje eu atuo mais pessoa jurídica, eu atuo numa estruturação de orçamento empresarial, tanto na gestão dos microdetalhes de um orçamento, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento empresarial, até um nível mais estratégico, controladoria, gestão tributária, gestão de budget, enfim, para algum plano específico dentro da empresa. E como eu atuo na área financeira vinculado a projetos, sejam projetos pontuais, né, como uma implementação, troca, melhoria de um sistema ERP, né, até projetos mais robustos, que vão impactar no planejamento de muito longo prazo. Então, eu consigo hoje, através das consultorias que eu presto para as pessoas, para os pequenos, médios empresários, até MEI, inclusive, fazer bem essa junção do mundo das finanças, da estruturação dos microprocessos, indicadores e resultados, com o projeto. Então, a empresa agora quer melhorar as vendas, quer melhorar o faturamento, quer melhorar processos dentro da empresa que estão descontinuados, não tem uma sequência lógica, e isso acaba incomodando o empresário que quer começar a delegar mais para conseguir
crescer efetivamente, aí a gente vai trabalhando com necessidades específicas de cada empresa, de cada tamanho e de cada segmento que eu tenho atuado. Então, isso consigo trabalhar bem nesse ramo com a pessoa jurídica mesmo. Como que surgiu o seu interesse nessa área do desenvolvimento pessoal, né? Porque as finanças, se a gente olhar de uma maneira isolada, né, ela acaba ficando um pouco fria. Então, de repente, você em algum momento linkou aí, até com as suas dificuldades, né? Então, para você chegar a acessar esse desenvolvimento nas finanças, você necessariamente desenvolveu também outros fatores, outras áreas da sua vida. Como que foi esse link aí? Excelente pergunta. Bom, quando eu fiz migrei para a área do desenvolvimento humano, o que eu pensei, e até então era a visão que eu tinha de finanças, que o resultado ele tem que estar atrelado a um ganho específico, né? E esse ganho, sempre na minha vida, ele foi a pergunta que eu me fazia para mim mesmo, para toda e qualquer situação em que eu entrava, que eu escolhi entrar. Quanto ou em quanto tempo que eu vou ganhar para isso, para fazer isso? Então era sempre em termos especificamente financeiros. Então eu sempre pensava, e eu até comentei com o nosso amigo em comum, o Alex, que eu colocava o dinheiro junto com a minha vontade, digamos assim, a optar por um novo projeto. E de uns tempos para cá, depois que eu entrei no desenvolvimento humano, que eu vi algumas coisas na minha vida mudarem efetivamente, eu coloco o dinheiro no devido lugar, onde ele tem que estar. Então eu vou aprender o que com isso? O que isso vai me desenvolver pessoalmente, para daí depois, num determinado momento, em conjunto com outras pessoas que estão envolvidas na questão específica daquele projeto, que eu vou ver se isso tem um ganho financeiro ou não. Se não tiver, também está tudo bem. Que o mais importante é a gente aprender de fato com algumas coisas. E eu só consegui fazer essa transição de visão quando eu consegui potencializar algumas questões que estavam até então adormecidas em mim. E vendo isso para o desenvolvimento humano. Porque até então o financeiro e a gestão como um todo, eles estavam atrelados a um resultado específico que ele tinha que me dar. Então, quando houve essa mudança de visão, de mentalidade, de resultado prático na minha vida, que eu consegui verificar que não é bem assim, vamos atuar de uma forma diferente, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar e com o seu devido valor, para conseguir dar uma vida com maior qualidade, com melhores resultados. Legal. Foi interessante que você comentou agora aí do mundo do desenvolvimento humano, porque antes de nós falarmos do mundo empresarial, planejamento, fluxo de caixa, contas a pagar, que é o mundo do empresário, existe também a parte das finanças pessoais dele. E é difícil uma empresa ter uma saúde financeira boa se dentro de casa a pessoa que faz a gestão também das suas próprias finanças não ter uma boa gestão. E aí entra a questão da inteligência emocional. O quanto a falta de inteligência emocional te prejudicou antes de você iniciar nesse mundo do financeiro, para daí que você pudesse virar a chave, entender a importância disso e como isso poderia fazer diferença na vida das pessoas. Um ótimo questionamento. E ele entra assim como muita objetividade na minha vida, porque antes eu entendia muito sobre o mundo financeiro e a gestão, né? Como fazer as boas práticas, aquilo que livros falam, né? Para a gente fazer. Como fazer uma gestão eficiente no marketing é assim, dentro de departamentos, dentro de empresa é assim. Mas eu via uma incongruência na minha vida, porque por causa dos meus impulsos, por causa de alguma questão específica e até de vazio mesmo, interior, eu não aplicava com eficiência aqueles conceitos que eu aprendi na faculdade. E aí o que acontecia? Excesso de gastos com lazer, né, com consumo de alguma bebida, de algum gasto desenfreado com lazer, com algum tipo de situação específica, e não dava os devidos pesos e medidas para as coisas acontecerem na minha vida. Então era uma questão desenfreada até certo ponto. E aí
eu pude perceber que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu faço uma gestão no dia a dia dos meus micro resultados que eu tenho nos meus gastos, nas minhas finanças. Mas eu não estou conseguindo aplicar, o que está acontecendo com a minha vida? E aí veio o questionamento, peraí, eu tenho que parar, ver o que eu estou fazendo de errado e começar a agir, porque a teoria eu já sei. Sim. Mas a grande questão na vida da maioria das pessoas é, o que eu faço com a teoria que eu sei? Como que ela tem se aplicado efetivamente na minha vida para gerar um resultado e esse resultado impactar as pessoas que estão do meu lado. Então, aquela prática de fazer um orçamento familiar, desde o início do meu casamento, a gente tem na nossa casa. A gente sabe qual é o nosso gasto fixo, qual é o variável, quanto que tem de alocação de recursos em cada uma das partes. Isso é importante para as famílias, desde que não gastam muitas horas nisso por semana, para que elas consigam enxergar e tomar decisões assertivas para trocar um carro, para comprar um imóvel, para fazer algum investimento específico, um plano de previdência para os filhos, enfim, para que a questão de investimento traga uma tranquilidade emocional para as pessoas da família. E aí sim, a gente pode continuar evoluindo, né, constantemente nessa busca. Porque senão vai ficar sempre no ciclo repetitivo de que eu sei e eu tenho acesso a muitas informações, seja através de uma faculdade, seja através de um livro, seja através das redes sociais, mas o que eu faço com aquilo que eu sei e como que eu aplico aquilo que eu sei. E aí que, vendo essa incongruência, eu consegui dar saltos efetivos na minha vida. Que aí eu consegui aplicar a teoria à minha vida prática, seja numa gestão de orçamento, daquilo que gasta, daquilo que recebe, para ter um equilíbrio, um justo equilíbrio, seja na questão profissional e tantas outras áreas da vida. Foi aí que veio com a inteligência emocional efetivamente e indo para o rumo do desenvolvimento humano que eu consegui fazer um ajuste de todos os painéis, né? Então, ganhando, sem teoria, e agora vou colocar em prática. E o melhor de tudo isso além de a gente fazer esse tipo de movimento, de ato, de ação específica, é ver, puxa, agora eu estou colhendo os resultados aqui. Agora eu estou vendo efetivamente que isso sobra, já não me falta mais, e o que eu vou fazer com isso que sobra? Eu vou investir. Aí vem decisões que daí vem o que faz a gente evoluir constantemente. Ok, sei a gestão do dia a dia. Agora que tem um pouquinho de reserva, de emergência, um pouquinho de capital que sobra, o que eu vou fazer com isso? E aí sim, continuar aprofundando o conhecimento num ramo que talvez você sabia, teve um contato inicial, só que nunca se aventurou a mexer com aquilo. Por quê? Porque o orçamento não permitia. Então, a hora que o orçamento permite, porque você tem um resultado específico, agora você pode começar a estudar aquilo, porque a efetividade de acesso àquele conhecimento vai te trazer resultados e melhoria na qualidade de vida. Isso que é o mais importante. Isso é muito bom. Show. Kikio, particularmente, eu sou suspeito para falar desse tema, né? Então, para mim está sendo muito prazeroso ter você aqui conosco. E até essa semana, uns dias atrás, me perguntaram, né, como que eu me vejo, né, se é como psicólogo ou como mais empresário, né, querendo botar ali numa competição. E eu não consegui dar uma resposta objetiva, porque eu vejo que está muito interligado, tanto a questão emocional como a questão das finanças. E aí me chamou a atenção uma coisa que você falou, que foi essa virada de chave que você teve, que num determinado momento você fazia as coisas com o dinheiro em primeiro plano, né? E depois você colocou ali outras motivações, né, emocionais e tudo mais, e nessa virada de chave os seus resultados também performaram, né? E eu me lembrei de uma frase que fala assim, que o dinheiro ele tem 4 pernas e a gente tem 2, né? Então quando a gente corre atrás do dinheiro, a tendência é que ele fuja da gente, né? Mas quando a gente foca ali no que faz sentido, aí o dinheiro começa a ser atraído. Eu queria que você falasse um pouquinho, Kikio, de como que foi impactante para você ver os seus resultados aparecerem justamente nessa transição. Se te chamou a atenção, porque é justamente na hora em que você desfoca do dinheiro, né? Você fala assim, não vou me preocupar tanto, e aí é justamente quando ele começa a ser atraído e a acontecer. Essa
esse resultado que aconteceu na minha vida, ele é bem interessante, porque quando eu despendia um nível de energia para ter um excesso de controle nas minhas finanças pessoais, parecia que eu estava justamente nessa analogia, de correr atrás de, ir em buscar, ou ficar no círculo do hamster ali, né? Você se movimenta, mas não sai do A famosa corrida dos ratos. Exatamente. Pai rico, pai pobre aí. Exatamente. Então, eu já tinha contatos, seja da época da faculdade ou depois mesmo, porque é um assunto que me inspira, então não é algo que exija de mim uma busca incessante para eu ter aquele acesso àquele conhecimento e fazer alguma coisa ou resolver algum problema que eu tenho que resolver. Não, é algo que me inspira. Então eu vou, eventualmente no meu ciclo de estudos, eu vou ter acesso àquele conteúdo porque eu sei que ele vai agregar na minha vida e na vida das pessoas que estão do meu lado. Então, e nos meus projetos de curto, médio ou longo prazo. Então, isso é tranquilo. Mas eu vim aqui nessa minha jornada de ter controle e saber efetivamente onde estava indo o dinheiro, eu não conseguia ter uma mentalidade de olhar aquilo que poderia me trazer um resultado efetivo. Ou seja, eu tinha um orçamento congelado e trabalhava com aquele orçamento. Mas eu nunca conseguia colocar foco e energia para aprender novas fontes de renda, por exemplo. Estar conectado com outras pessoas, com bons projetos, para que esses projetos e essas pessoas em comum, como se fosse um mastermind aí, a gente investindo um pouco de energia, conhecimento, network, contato, a gente conseguisse potencializar os resultados de cada um, só que isso de uma forma muito mais exponencial, porque essa sinergia foi criada. E aí que as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a ver que, ok, preciso fazer um controle orçamentário, é importante, porque se eu precisar tomar alguma decisão assertiva, aqueles números que estão ali, eles vão me dar um norte para isso. Porém, eu coloco travado um tempo da semana que eu fico naquele tipo de tarefa. Porque se eu perder tempo demais com aquele tipo de controle, eu não vou investir em energia para agregar novos conhecimentos, estar conectado com novas pessoas em novos locais, vendo outras possibilidades e projetos para me trazer um retorno efetivo. Então, foi quando eu mudei esses pequenos hábitos na minha vida, da gestão, que eu conseguia ver o resultado efetivamente. Então, aquelas reservas que eu tinha, só que até então estava num modelo tradicional, que é aquele que a gente é ensinado, que é, por exemplo, na minha vida eu tinha como referência poupança ou imóveis, né? Então era aquilo tradicional. Meu pai investia em imóvel, minha mãe investia em poupança, então eu peguei o melhor dos dois mundos de gestão financeira que até então eu conhecia, e era o que eu tinha na minha vida. Mas agora, hoje eu olho para a minha vida e digo, ok, eu tenho isso que eu consigo trabalhar com certa flexibilidade, continuo dando segurança, qualidade de vida e uma possibilidade de melhoria contínua para a minha família. Só que hoje não está mais só nesses dois, né, no A ou no B. Hoje eu tenho uma carteira pulverizada, que a gente sabe que a boa prática da questão de investimento é você pulverizar. Então eu tenho uma carteira pulverizada, uma parte está em dólar, outra parte está renda variável, né, ações, outra parte está renda fixa, enfim. E hoje eu consigo ver que só essa mudança mental de pequenos ajustes diários para fazer controles, para saber de números, para planilhar e tudo mais, para adquirir conhecimento e estar com as pessoas que estão nesse mesmo movimento que você, que me trouxeram um resultado que eu nunca esperava, na verdade. Porque a gente, quando consegue colocar na questão de investimento X reais, a gente já espera que venha X mais tanto. Só que quando a gente está trabalhando com pessoas, isso que é o mágico e é o mais espetacular de tudo. Que aquele 1 mais 1 não fica 2, ele fica muito mais. E aí quando você encontra pessoas que estão no mesmo caminho que você, num propósito muito similar, muitas vezes,
é que acontece essa exponencialização dos resultados. Que aí a gente consegue ver, poxa, eu coloquei tanto, ou eu despendi tanta energia, mas isso já estou conseguindo verificar os resultados. E aí as pessoas vão vindo no entorno, vai vindo questionamentos, e você vê que, pelo tanto de reação de quem está em volta, você já está gerando resultado. E não é nem se falar de resultado financeiro. É o resultado que você está gerando com algumas atitudes das pessoas que estão no entorno de você. Não, isso para mim já é o resultado. E quando eu consigo ver isso, não, eu já estou contente. Um passo que eu dei lá atrás, decidindo entrar nesse projeto. E isso já me deixa bem, bem feliz, bem satisfeito. Legal. Quando a gente fala das finanças, igual você falou da teoria, né? A teoria ela é show de bola porque ela é matemática, 1 mais 1 é 2, não tem diferença. E quando a gente entra nesse mundo das finanças, principalmente as finanças pessoais, porque hoje a gente sabe que um dos maiores índices de separação e divórcios é por causa de crise financeira. E nessa maneira que você falou de aumentar as novas fontes de rendas, pulverizar, quando uma família desestruturada ou que não tem esse nível de conhecimento para poder fazer o planejamento, quando eles chegam no limite que eles estão endividados, o que eles fazem? O foco deles é sempre cortar gastos. E cortar gastos, mesmo que você, por exemplo, você ganha 5 mil reais e você cortou todos os teus gastos, foi morar ali com a tua mãe, não paga água, não paga luz, não paga alimentação, não paga nada, você vai permanecer só com os 5 mil reais. E quando você aumenta as tuas fontes de renda, as fontes de rendas, elas são ilimitadas. Agora, os teus gastos, ele tem um teto. Ele não vai ultrapassar aquele teto. No começo você pode gastar um pouco mais, mas depois ele vai ficar naquele teto e as tuas fontes de renda vão estar gerando cada vez mais e aí entra nesse fluxo da abundância, da prosperidade. E agora, voltando para a parte do autodesenvolvimento e autoconhecimento. Como que você vê a dificuldade das famílias em planejarem? Por que as pessoas têm tantas dificuldades em fazer o planejamento familiar e fazer com que ele realmente aconteça, igual no teu passado, antes de acontecer essa virada de chave? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em ver isso e aplicar isso no dia a dia? Veja, questão de tradição cultural. Eu entendo dessa forma, que o grande problema é, primeiro, a tradição cultural, ou seja, herança, que se herda de gerações anteriores, inclusive pais, avós, tios e quem está perto de nós, e quem esteve responsável pela nossa educação. Depois, uma falta de conhecimento no mundo escolar. Então, seja nos ensinos fundamentais ou mesmo na faculdade, em que você faz algumas matérias primordiais para a tua área de formação, seja elas exatas, humanas e tudo mais, você não tem, muitas pessoas, em qualquer grade curricular de hoje, não tem contato com algum tipo de disciplina que fuja um pouco desse mundo e dê uma orientação específica para a gestão familiar. E aquela questão própria das pessoas, que é um pouco das vaidades que cada um carrega. Por exemplo, quanto que eu ganho? Ok, muitas pessoas se sentem completamente desconfortáveis em falar isso, né? E você vê pela face da pessoa, pela expressão, por se esquivar, ou por simplesmente nunca ter tido uma oportunidade de discutir que aquilo que eu ganho não é o teto, não é aquilo que vai me limitar para onde eu tenho que crescer, mas é só aquilo que vai me deixar como ponto de partida para eu tomar novas decisões de acordo com aquilo que eu conheço e quem está próximo a mim para me gerar ainda mais resultados. Então, tem a questão cultural, tem a questão de falta de conhecimento na grade escolar, seja dos primeiros anos, e tem a questão de vaidades pessoais, né? O homem, o provedor da família, a mulher que acaba tendo que muitas vezes assumir alguns papéis que são acabam se tornando fardos pesados, que é o pai, é a mãe, é o provedor da família, que dá segurança emocional na educação, e tudo isso acaba ficando despriorizado, vou usar esse termo, porque as pessoas acabam entrando num ciclo automático em que eu recebo,
eu tenho as contas para pagar. Se sobrar, tudo bem, ótimo, é uma vitória. Se não sobrar, consegui pagar minhas contas. Se paguei, então tudo bem. Se não paguei, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí trocar uma dívida ruim, o que a gente chama na gestão financeira, seja pessoal, seja empresarial, trocar uma dívida ruim por uma menos pior. E aí daquela menos pior por uma melhor, até que a pessoa pode ver, não, meu caixa está equilibrado. Agora, o que eu vou fazer com eu conseguindo honrar com as minhas obrigações e para onde isso pode me levar, é a decisão que vai nortear a gestão do dia a dia, seja nas famílias, seja nas empresas. Então, quando as pessoas não conseguem se enxergar dentro de um ponto de vista maior, mais amplo, o dinheiro acaba virando uma obrigação necessária, né? Em que as pessoas trabalham para pagar uma conta, se paga tudo bem, se não paga, vê o que faz depois. E aí essa falta de planejamento em olhar tudo aquilo que isso é feito na vida, né? Então, eu tenho tanto, seja um salário mínimo, seja 10, seja X mil reais por mês, mas o quanto que eu preciso para subsistir, pagar aquilo que eu preciso para viver. E aí entra naquilo que você falou, né? Vai chegar uma hora que é só essa virada de chave que vai ser necessário para ajustar o fluxo. Mas você vai perceber que para a gente viver mesmo, não precisa tanto assim. E tudo aquilo que a gente tem de acesso a pessoas, a conhecimento, tecnologias, vai nos possibilitar ir muito além daquilo que a gente tem hoje e com aquilo que a gente vive. Então isso que é o mais importante, sair um pouco desse ciclo sem fim que tem, seja no âmbito pessoal, ego, vaidade e tudo mais, seja no âmbito familiar, questões de heranças culturais, ou seja no dia a dia, onde a pessoa está, no profissional, em tudo que ela está, não consegue enxergar um todo. E aí acaba entrando no que a gente sabe bem, né? E quem conhece a obra do Napoleon Hill sabe ali da lei do ritmo hipnótico, que você acaba entrando naquele ciclo e você não consegue enxergar nada além daquilo. E aí só trabalha, paga a conta e vida que segue. Trabalha, paga a conta e vida que segue. Mas a gente consegue enxergar hoje, pelas nossas realidades e tendo contato com o desenvolvimento pessoal, que o dinheiro ele é uma parte só da nossa vida. Importante porque não adianta dizer, dinheiro não traz felicidade. Então tá, me dá o teu dinheiro, fica com a minha felicidade. Vamos fazer uma troca. Mas, muito mais do que isso, enxergar o todo da vida. A complexidade, os relacionamentos e desapegar um pouco das heranças culturais que a gente teve. Porque eu tive que desapegar. Até na questão de investimentos, foi esse caminho que eu fiz, que eu falei para vocês. Sair daquilo que a gente tem como tradicional e dar algum resultado para... Não. Tem outras possibilidades no mundo que podem me dar muito mais resultados. E com o conhecimento que eu tenho, com as ferramentas e tecnologia que existe hoje, a gente pode alcançar esse resultado e ele está na palma da nossa mão. Se a gente não quer, é porque a gente não deu a devida prioridade para aquilo acontecer na nossa vida. Só. E aí a gente tem que praticar a autorresponsabilidade. Essa frase que você falou aí, do dinheiro não traz felicidade, né? Essa busca pelo dinheiro, queira ou não queira, ela está muito atrelada com essa busca por felicidade. As pessoas associam dinheiro, então, quando eu tiver X milhões, quando eu tiver o meu apartamento, quando eu tiver a possibilidade de poder viajar, aí eu vou ser feliz, né? E ao mesmo tempo você falou uma coisa que é chave nessa questão das finanças e também na questão da felicidade, que é a conexão com pessoas, né? Então, network, o quanto que impacta, alguns milionários falam que conexão com pessoas é 90, 95, às vezes até 100% dos seus resultados. Tem um grupo no meu WhatsApp que tem algumas pessoas chaves para o meu negócio, que só esse grupo já é uma fatia importante de receita que eu tenho, só pelo fato de eu conhecer essas pessoas que estão no grupo, né? E aí fazendo uma ampliação, né, além dessa questão das pessoas, eu vou colocar aqui mais 2 pilares, e aí depois você vai dizer se você concorda ou não, que também você falou, né, que um desses pilares seria o conhecimento técnico. Então a pessoa ela ter acesso
a conteúdos, a livros, né? A fazer cursos, ou até, combinando os dois, né? Acesso a professores, a mentores, né? Que vão poder dar acesso a esse conteúdo. E o terceiro pilar, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né? Que é uma saúde, né? Uma pessoa ser saudável tanto fisicamente como emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, porque o nosso corpo, a nossa mente é o nosso maior patrimônio, né? Então, quando a gente está com esse patrimônio bem cuidado, alinhado, afiado, ele vai ser a força motriz, inclusive, para se conectar com esses dois outros pilares, porque se a pessoa ela é saudável, ela desenvolveu habilidades sociais para se conectar com pessoas, né? E se ela também consegue ter uma capacidade cognitiva para absorver conhecimentos, né? Para conseguir estudar por mais tempo, por mais concentrado, e essa pessoa vai conseguir ter acesso a esses dois outros pilares com muito mais efetividade e com muito mais potência. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, né, se você concorda com esse resumo que eu tentei fazer aqui de uma fórmula, e como que seria, Kikio, um passo a passo para quem está começando do zero, para quem se sente perdido, para quem não vê saída, não vê luz no fim do túnel, né, e de repente está em uma condição de dificuldade financeira. Como que seria o começo, né, de um plano para essa pessoa conseguir sair dessa situação? Excelente, maravilha. Sobre os pilares, né? É incrível a gente ver hoje que existem pessoas na linha da miséria com uma felicidade irradiante que chega a provocar certo tipo de questionamento na gente mesmo. Como que ele pode estar rindo, né? O que ele tem que eu preciso? E esse é o movimento mental mais poderoso, né? O que determinados grupos sociais e pessoas têm que a gente parece que precisa tangibilizar aquilo para ter acesso àquele nível de felicidade que chega a irradiar para as outras pessoas. E tantas outras pessoas com níveis sociais, né, na pirâmide lá em cima, com um extremo desgosto, amargor, raiva, todos os problemas naturais, naturalmente humanos, mais conhecidos e que são nutridos continuamente. E aí você vê essas duas pontas e começa a se perguntar, opa, peraí, o que eu estou buscando para a minha vida? E onde que eu estou projetando aquilo que eu quero de retorno para ter uma vida feliz, né? Felicidade, onde ela está nesse caminho, nesse processo. Então você vê que não é objetificar e colocar minha felicidade será plena quando eu tiver X milhões na minha conta, ou ela vai ser plena quando eu tiver A ou B, ou seja, criar um objeto tangível e palpável para a gente medir o nosso grau de felicidade. Porque o que a gente tem, inclusive, aprendido é que a felicidade está no caminho, está no processo, e não está na linha de chegada. E aí o processo, ele envolve, se ele for uma corrida de 100 metros rasos ou uma maratona de 42 quilômetros, ele precede a essa competição uma preparação. E quando as pessoas conseguem enxergar que, para todo e qualquer movimento que ela busca uma excelência nas qualidades humanas, ela precisa fazer essa preparação. Porque se a vida é um desafio, a preparação do dia a dia que vai me fazer um vitorioso lá no final. E esse ciclo da felicidade, do bem-estar pessoal, e aí esse bem-estar ele vai estar linkado com outros pilares, como você comentou, né? Não só a questão da felicidade, mas a vida espiritual, como anda, né? A vida no relacionamento, como anda. E esse relacionamento com um tríplice foco: relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo e relacionamento com o próximo. E como que eu consigo medir a saúde disso? Minha alimentação. Qual é a qualidade do alimento que eu ponho para dentro de mim? Eu ingiro. É muito pacote ou é muito natural? Como que eu tenho mudado algumas coisas e tem
eu não sou um praticante habitual e assíduo de exercício físico. Faço 3 vezes por semana, é o que eu coloco. Só que eu sei o quanto isso é importante para a minha vida, porque eu já tive uma vida sedentária, eu já tive quase 140 quilos, e eu sei o quanto isso é importante no nível da química humana para liberar certos hormônios para que eu tenha um nível de excelência no meu dia, e aquilo vai me trazer resultado. Então, ao combinar essa complexa experiência de vários pilares da vida humana, que a gente vê que a gente está num eterno exercício de equilibrar os pratos. E aí, ora está aqui, numa mão e na outra, o pessoal, o profissional, ora são vários pratos que precisam ser equilibrados. E aí a gente parece não querer ter ritmo ou não conseguir ritmo para conseguir aquilo. Mas quando a gente junta as qualidades de vida que a gente tem em vários aspectos, espiritual, o físico, nos relacionamentos e tudo mais, que a gente consegue ver, não, isso eu dou conta, isso é possível para mim. E para as pessoas que têm alguma dificuldade, assim, uma dica que eu dou primeiro, o primeiro tipo de atitude, ela começa na nossa mente. Então, a pessoa ela precisa colocar que, se ela precisa chegar de um ponto A ao ponto B, é preciso tomar uma atitude, primeiro mental, para depois que o primeiro passo seja dado, na perna mesmo. Seja na perna, seja qualquer modal viário que acontecer, o primeiro passo sempre acontece na mente e depois na perna. Aí depois, o que vai te levar até esse ponto B que você precisa, pode ser qualquer meio de transporte. Mas que tipo de movimento que eu preciso entender hoje, em todas as áreas da minha vida, mas nas finanças, por exemplo, para me trazer um resultado melhor amanhã já. Comece a ver como é que está a tua saúde financeira. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Tem que sobrar alguma coisa, de preferência. E não tem que ficar rolando dívidas. E aí uma gestão financeira simples, não precisa estruturar dentro das melhores práticas do mundo acadêmico, custo fixo, custo variável, despesas, isso, aquilo, aquele outro, ou seja, apropriações de custos, etc. Não precisa entrar no mundo, faça, eu ganho isso, eu tenho isso de obrigações por mês, o que eu faço com esse meio tempo, com esse meio termo que tem aqui no meio da balança, do quanto que eu ganho e quanto que eu gasto? Se eu consigo dar uma resposta positiva, sobra alguma coisa, ou pelo menos eu consigo honrar as minhas despesas, já está muito bem. Aí vai para o próximo passo. Agora, como que eu consigo otimizar o meu orçamento para que aquilo que eu tenho hoje consiga trazer melhores resultados ainda amanhã? E aí, se não sobrou nada, estou endividado, estou no cheque especial, estou pagando taxa de juros, estou com 3 financiamentos, um estudantil, um de carro e um de casa. Veja, qual é o padrão de vida que a pessoa está buscando para estar com um nível de endividamento tão alto. E aí questionar se aquilo é de fato necessário para ela ter o mínimo suficiente para viver bem, viver em paz e viver feliz, nessa busca da felicidade, que é a experiência humana. E aí, observando essa divergência de padrão, porque muitas pessoas estão num padrão, têm alguma experiência traumática, vamos chamar assim, pensando num ponto pior, né, a experiência traumática, do ponto de vista positivo, a experiência de aprendizado, perdi o emprego, veio a pandemia, perdi o emprego, estou desempregado, não consigo, o que pode ser feito agora? O que eu conheço agora, que já pode me gerar uma receita amanhã? E aí pensar em estratégias de curto prazo. Porque se a gente começar a jogar plano para eu quero ficar milionário, eu vou ficar... Veja que o milhão ainda está distante dessa realidade. E se os pequenos passos não forem dados para eu conseguir fazer uma boa gestão daquilo que eu tenho e conseguir melhores resultados amanhã, eu nunca mesmo que vou conseguir ficar milionário ou ver qualquer coisa tangibilizada na minha vida, seja um carro, seja uma casa, seja uma viagem dos sonhos, mas se eu conseguir
entender que hoje eu posso, com simples atos de olhar para a minha carteira, ver que eu tenho uma nota de R$ 20, eu posso comprar água numa distribuidora de bebida, vender, ou fazer esses 20 virar 50, para depois esses 50 virar 500, para depois esses 500 virarem 5.000, e aí vai a receita da multiplicação. Hoje a gente sabe que tem vários conteúdos de extrema qualidade e que a gente pode ter acesso completamente de graça. É só as pessoas se darem o tempo de investir aquilo que elas têm de mais importante na vida delas, que é além da vida, é o próprio tempo. Então, conhecimento hoje que está disponível, amplo, acesso, a pessoa só precisa de uma coisa, priorizar. O que eu preciso agora para a minha vida, para atingir novos resultados e chegar a um novo horizonte, que é aquilo que eu tanto sonhei, que é aquilo que eu tanto esperei. Mas eu não estou conseguindo enxergar que lá existe uma saída, que lá existe uma luz no fim daquele túnel. E aí não, ok, eu preciso chegar lá, mas eu preciso do primeiro passo. Primeiro passo mental, aprendizado, buscar novos conhecimentos, se conectar com novas pessoas, sair do lugar onde você está, quando você vê que aquele local não é propício para aprendizado. Para você criar caminhos disruptivos para chegar a um outro local. E aí sim, pessoas, conhecimento, contatos, locais e tudo aquilo que você vai se armando vão fazer você um guerreiro. Sem dúvida que vai te levar longe. E você vai poder enfrentar qualquer batalha. Mas essa batalha já começa de manhã, quando a gente acorda. O que eu vou fazer hoje de diferente? Sim. Antes da gente encerrar, porque fluiu, foi muito legal, a gente falou muito de controle. Hoje, Kikio, para uma pessoa que nunca fez um planejamento financeiro, que não fez organização, vai pagando, é literalmente igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. E o que é mais efetivo para uma pessoa começar esse processo de gestão, de planejamento financeiro? É um caderno e uma caneta? É uma planilha Excel? Hoje o uso da tecnologia, os aplicativos? O que é mais efetivo para uma pessoa realmente parar e começar a fazer disso um hábito na vida dela? Eu fui adepto às 3 soluções que você colocou aqui. Né? Então, quando a gente não tinha nada, eu comecei no papel. Então eu tinha um caderninho simples e aquele caderno ele era reservado especificamente para aquilo. Então eu não colocava o resumo de um livro que eu estava lendo ou alguns tópicos chaves de algum vídeo, não. Aquele caderno é um caderno simples que pode ser comprado numa papelaria, inclusive. Né? Entradas e saídas, saldo. Então 3 linhas simples, entrada, saída, saldo. O salário entrou, saiu tanto para pagar tal e tal e tal conta e o quanto que ficou. Então, o controle físico e escrito, para quem não tem controle nenhum, é um ótimo começo. Né? E para quem está das gerações antes da nossa, que gosta mais de anotar aquilo que está acontecendo. Né? E tem melhor assimilação de conteúdo com aquilo, com aquele tipo de método, né, de anotar. Outro que eu já fui também, que já fiz muito durante vários anos, é a planilha. Boa e velha planilha, cabeçalho, receita, seja ela provinda de um salário, seja ela de algum rendimento que você tem, seja ela as várias formas que entram dinheiro na sua conta por mês e, na sequência, o que sai, onde que está indo o dinheiro. Alimentação, e aí não precisa quebrar em uma estrutura de custeio complexa, não, isso só vai dificultar. Para quem precisa sair do ponto A e ir ao ponto B, ele precisa começar de uma forma simples, que consiga a pessoa se enxergar fazendo aquilo, que não seja um peso, que não seja alguma coisa que vai atrapalhar o dia, mas que de 5 minutos por dia a 1h30 por semana, ela consiga, não, esse tempo é perfeitamente factível na minha rotina, não, eu consigo não é fazer. cansativo, né? Não é nada cansativo e eu vou conseguir enxergar o benefício efetivo depois de um período. E esse período ele pode ser 7 dias, 10 dias, 15 ou um mês, dependendo do jeito que venha a receita. Se é a pessoa que está assalariada, na CLT, geralmente ela vai ter um modelo mental para trabalhar com orçamento. As pessoas que têm uma receita recorrente de várias fontes, ela vai ter um outro modelo mental. E aí, por fim, tem os aplicativos, que hoje, muitos aplicativos, inclusive, estão conectados com o banco.
Então você concede o acesso no celular ali, nos termos e permissões, ele vincula com a conta bancária. Então a pessoa às vezes não quer ou acha que é muito trabalhoso ficar alimentando um aplicativo que às vezes você tem que ficar parametrizando algumas coisas, porque alguns aplicativos permitem isso. Integra ele com o banco, né? Claro, leia os termos de adesão para verificar que aquele conteúdo que você está integrando com o banco não vai ter nenhum problema, mas integra com o banco, ele vai fazer o movimento automático. Pagou no crédito, no débito, ele vai já criando e alimentando essas integrações com o banco. E aí a pessoa consegue ver que para fazer aquilo não é necessário tanto tempo assim, ou tanto esforço. Que essa que é a questão. Quando as pessoas querem criar um movimento de mudança, quando elas começam a ver, não, eu vou precisar de muito tempo ou de muito esforço, e aí esse esforço ele vai ser invariável do tempo. Sim. É questão de aprendizado mesmo. Não, integrado e derivado é complicado, não quero mexer com isso. Logaritmo também não. Ah, mas uma equação de segundo grau eu consigo, então eu vou na boa. Daí você vai para algum tipo de similaridade naquele assunto que você tem, e aí você vai fazendo. Mas quando aquilo se torna algo enfadonho, pesado, chato, que toma muito tempo e esforço, então não tem que mudar. E a primeira mudança é na mente, na cabeça das pessoas, para que elas, qual é o tipo de coisa que eu faço na questão dos controles do meu dia a dia, que eu melhor me adapto, ou não vira um peso para mim. Não, isso eu consigo fazer. No caderninho eu consigo fazer, não tem problema para mim. Na planilha, para mim, vai bem também. Tem vários modelos prontos, templates prontos, com fórmulas, inclusive, na internet. E no aplicativo eu tenho familiaridade com isso, eu consigo fazer isso tranquilamente. E aí vai ver que, durante o dia, aquilo lá é uma fração de tempo ínfima em relação ao resultado que vai gerar na vida da pessoa que não tem controle financeiro absolutamente nenhum. E ela vai ver, opa, isso aqui eu ganho, isso aqui sobrou, agora estou pronto para o próximo passo. Vamos investir. Eu quero mais, eu quero melhor, porque eu mereço isso. E quando a gente consegue dar esse próximo passo, que daí a gente viu que as atividades do dia a dia nos levaram para aquilo, para a gente chegar naquele ponto. Show de bola. Kikil, estamos chegando na reta final aí do nosso episódio. Passou muito rápido. Você falou de que a felicidade está no processo e eu me senti muito feliz de ter sua presença aqui. Eu acho que o podcast passou realmente, igual o João falou, muito rápido. Fluiu, né? Fluiu bastante. É um tema que realmente é de muito valor, né, para as pessoas hoje em dia, principalmente para o brasileiro que tem dificuldade nessa área. Então, vou deixar aberto aí para você palavras finais, né, deixar seu contato aí para quem quiser se conectar com você, né, e mais uma vez agradecer por você ter aceito o nosso convite. Maravilha, Felipe, Dom, Jonathan, eu que estou muito grato, sou muito grato por nós estarmos andando junto num caminho de desenvolvimento pessoal e isso poder fazer com que a gente mesmo seja disruptivo naquilo que a gente faz, né? E nos processos e projetos que a gente entra. Que a gente vê que quando a gente consegue fazer alguns movimentos no mundo do desenvolvimento pessoal, que só então que a gente tem as escamas que estavam na nossa visão impedindo da gente enxergar o próximo passo, que as coisas começam a acontecer. Por quê? A gente descobriu o potencial que está dentro de cada um de nós e agora a gente pode ter coragem, força, fé, conhecimento, sabedoria, contatos, network, para fazer tudo aquilo que a gente quiser. Não, eu posso e lá eu vou conseguir chegar. Mas, assim, isso tudo, falar desses assuntos me deixa assim, profundamente feliz também. Eu ficaria aqui horas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Você que acompanha e se conectou com esse assunto também vai estar à disposição. Estou com esses dois caras feras aqui das finanças também, né? Então, está rodeado de pessoas que, além de um autoconhecimento, conseguem, na própria vida, fazer diferença na vida das outras pessoas, que você vê que
esse é o caminho que você quer continuar trilhando e ao lado dessas pessoas. Então, meu arroba no Instagram é @André Chikio. Chikio, só soletrando, é CHIQUIO. Pessoal, Jonathan, Felipe, tem o meu contato pessoal que está completamente à disposição para todas as pessoas que se conectarem com esse assunto e que esse assunto fez alguma diferença na vida. Não, eu preciso conhecer melhor, eu preciso entender mais um pouco a respeito disso, e esse bate-papo leve, saudável, gostoso que a gente teve aqui, que com certeza chegue em muitas casas, porque a gente sabe que vai através de um dispositivo móvel, de um computador, alguma coisa, mas é dentro da casa que a gente consegue ver o quanto que cada projeto desse, de trazer experiências de vida de cada uma das pessoas que estão perto da gente, que consegue levar valor e mudança para as pessoas que acompanham. E hoje a internet, sem dúvida, é um gerador de conteúdo inestimável e que a gente só precisa ter a orientação correta para saber onde buscar a informação que está lá. Porque da mesma forma que a gente pode perder horas no dia numa rede social, enxergando a vida dos outros, se comparando e não crescendo absolutamente nada com isso, a gente pode buscar um conhecimento de uma fonte boa, saudável, que vai nos levar para o próximo nível e vai nos tornar pessoas melhores. E melhores não é para o outro, é para si mesmo e para quem está pertinho da gente e para quem a gente mais ama. Isso é o mais importante. Aí é num sorriso, numa forma diferente de levantar e dar um bom dia, num exercício que a gente tinha ódio de fazer e começa a fazer porque sabe que vai ter benefício logo, colhendo numa alimentação saudável, ou mesmo na gestão financeira. Todos essas dicas que a gente passou aqui são passos importantes que, ora, eles foram obstáculos e desafios na nossa vida também. E hoje a gente consegue enxergar que a minha dificuldade não virou uma pedra de tropeço, mas ele virou um degrau na escada para eu subir e me tornar melhor. Isso que é mais importante. Estou feliz e grato por estar aqui, por receber esse convite. E estou completamente à disposição de todos que se conectarem aí com o canal de vocês para esse assunto. Show, frase massa aí no final, hein? Show. Foi uma filosofia profunda. Profundo papo. O podcast vai chegando aí à reta final, estamos chegando ao fim do episódio, né? Gratidão aí pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi de muito transbordo aí para a vida das pessoas. E foi muito show. Muito show. Agradecer também ao público aí que pôde nos acompanhar. Realmente, a gente não sabe até que ponto a gente vai chegar, né, quantas pessoas a gente vai impactar, mas tem um ponto que você falou, né, que a mudança começa numa decisão. Então, às vezes, a decisão de assistir um episódio como esse pode ser ali o divisor de águas para uma grande transformação. E esperamos que possamos ter contribuído aí com a vida de vocês. E sábado que vem estaremos de volta com mais um episódio, mais convidados para trazer. E vou deixar o John aí falar palavras finais dele. Maravilha. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, você conseguiu aproveitar alguma coisa, curta, compartilhe, mande para as pessoas aí que você acha que precisa desse conteúdo, porque o nosso objetivo é justamente isso, trazer convidados com muita bagagem para poder ajudar aí no desenvolvimento de vocês. Até mais. Tchau, tchau.